O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. É muito interessante nós refletirmos sobre a nossa caminhada dentro desse planeta. Nós almejamos tantas coisas, nós desejamos tantas situações, buscamos bem-estar, equilíbrio, harmonia, desejamos fugir dos conflitos. E muitas vezes nós não encontramos saídas, muitas vezes nós nos desesperamos. E sim, muitas vezes, diante de uma situação em que nós definimos como impossível, nós buscamos, mesmo em descrédito, auxílio e algum tipo de luz com a espiritualidade. E nós passamos a frequentar igrejas, templos, terreiros, nos consultamos, no caso da Umbanda, com as entidades. Mas nós precisamos refletir não o porquê que nós fazemos isso. Porque a razão é uma perda de controle, é uma sensação de impotência, de não conseguir. Mas nós precisamos refletir qual é o nosso modus operandi. Como que nós nos conduzimos para esse merecimento? E eu vou trazer aqui hoje a reflexão sobre a palavra lealdade. Lealdade é uma palavra muito antiga, que vem do latim, diz legalis, e que significa ser fiel à lei. O que é esta lei? Quem é o sujeito que precisa ser fiel a essa lei? Nós temos uma lei humana, terrena, nós temos uma lei espiritual. A lei humana, ela é pautada por escritas formalizadas nos códigos que colocam limites na nossa condução no dia a dia, mas nós também temos um conjunto muito mais amplo de leis que estão relacionadas às nossas escolhas, que estão relacionadas às opções que eu faço para seguir o meu caminho enquanto um homem matéria. E por que a lealdade ela é tão importante? Porque a lealdade ela precisa ter uma estrutura e um alicerce extremamente forte em mim, enquanto indivíduo, e um alicerce relacionado a tudo aquilo que eu me relaciono. Quando eu faço escolhas e eu sigo um caminho, eu consequentemente eu gero dentro de mim obrigações. E a obrigação, ela tem um sinônimo de responsabilidade. Responsabilidade é você saber que você tem que responder em troca. Eu preciso de uma contrapartida. Então, se eu optei por estudar, minha resposta é concluir com sabedoria. Se eu optei em trabalhar, é oferecer o que eu tenho de melhor dentro da minha capacidade para poder atender a necessidade do outro. Se eu optei em viver um relacionamento a dois, é eu poder ter claro que a minha relação afetiva está ligada a esta pessoa e não a várias. Que essa opção está relacionada a eu tratar com dignidade, com admiração e externar o meu amor pelo outro. Se a minha opção foi buscar um auxílio espiritual, é eu tentar seguir as orientações que eu recebo para que essa conquista aconteça. Eu estou falando de coisas que supostamente são muito simples,
mas que se nós formos observar dentro da nossa sociedade, são comportamentos muito difíceis de se verem seguindo uma coerência, porque eu não sou leal àquilo que eu escolho muitas vezes e, obviamente, consequentemente, eu passo a não ser leal ao outro. E a busca por um desenvolvimento espiritual, ele segue o mesmo princípio. A Umbanda, ou qualquer outra religião, ela vai muito, mas muito além daquilo que está escrito. A Umbanda, ela é pautada numa fidelidade à sua consciência, aos seus valores, que sustentam o grande sentimento do amor e da igualdade entre pares, e esse grande lar, esse grande espaço que nós vivemos. Quando nós não formamos um grande anelamento em que eu estabeleço essa responsabilidade, esse amor comigo, com o outro, eu passo a ter muita dificuldade de formalizar efetivamente uma conexão entre eu e a espiritualidade. E essas palavras, elas precisam ser ouvidas pelo consulente, que é aquele que chega até o terreiro em busca de ajuda, e da mesma forma para os médicos. Porque nós somos um todo, nós estamos dentro, nós estamos fora. Então nós precisamos pensar o seguinte, muito além de uma lealdade que você precisa, que você deve estabelecer com o seu guia, com a sua alma, enquanto devoto, enquanto consulente, enquanto médium, você precisa ter muito claro que você precisa ser leal a você mesmo. Você precisa viver com coerência. Você precisa seguir aquilo que você acredita. Não é apenas vestir o branco no terreiro e viver uma escuridão fora dele. O desenvolvimento espiritual, ele começa quando você entende que não existe uma evolução sem uma verdade interior. E aí nós temos que pensar assim, ao longo desses 40 anos de caminhada espiritual, infelizmente, eu pude verificar muitos consulentes que saíam de conversas fraternas e edificantes com as almas, muitas vezes rindo, muitas vezes falando que não fariam nada daquilo. Acompanhei consulentes que foram orientados após uma cirurgia espiritual, que precisavam seguir um protocolo de respeito ao procedimento, e na própria saída do terreiro não fizeram, já começaram a passar mal. Assim como eu vivenciei milhares de médiums que acreditavam piamente que a espiritualidade ela acontecia, se vivenciava dentro de um terreiro, e que aquilo que as entidades solicitavam, pediam, porta fora, não eram feitas. Isso não acontece simplesmente por uma negligência ou por um descrédito no tamanho e na magnitude dessas almas. Isso é uma consequência de um descrédito e de uma desvalorização que eu aplico sobre mim mesmo quando eu me desvalorizo e quando eu estabeleço a grande desvalorização sobre o outro. A Umbanda, a religião afro, é um grande amor em movimento, ela é energia. E o amor,
ele só se manifesta, essa energia só circula aonde existe lealdade e respeito. Porque ser leal ao outro é não falar mal do irmão de fé, não é falar mal, blasfemar contra aqueles que te acompanham, não é julgar, não é criticar de maneira destrutiva, não é admirar. A lealdade e o respeito, ele é pautado pela humildade, pela fraternidade. Duas premissas excepcionais que não são discursadas e praticadas apenas no terreiro da Umbanda. Teoricamente, elas são faladas e estimuladas a serem exercitadas em várias outras correntes. Dentro da Umbanda, nós podemos verificar de uma forma muito contundente essa lealdade, esse respeito, quando as nossas almas se aproximam de nós. A forma com que elas nos acolhem, o amor que elas repassam a nós. E não apenas um amor passivo e de aceitação, mas aquele amor que chama atenção, aquele amor que aponta o seu erro. E é essa mesma conduta, essa mesma coerência que as almas, elas esperam que você tenha com você e com o outro. Porque se você não tiver isso, você precisa ter muito claro que não existe nenhum guia que sustente um médium que desrespeite a si e que desrespeite ao próximo. Não seria justo, não seria do seu merecimento, porque você teria, então, uma entidade fazendo por você. E você não estaria crescendo. A lealdade aos preceitos da Umbanda é você compreender que a espiritualidade ela não funciona de forma improvisada. Ela se vive. E se vive verdadeiramente. Esse movimento de amor, os preceitos relacionados à Umbanda, elas estão obrigatoriamente alinhados à caridade, à ética, à verdade, à disciplina e à simplicidade. Por que disciplina? Porque você ser leal, exercer o respeito, construir uma ética, isso envolve um processo de desenvolvimento não só espiritual como humano, um princípio de renúncia muito grande, onde nós precisamos deixar de lado e nos afastar do nosso impulso, da fascinação, dos desejos imediatos. Nós precisamos anular a inclinação de querer corromper o real sentido e significado que estas almas trazem para nós enquanto médiuns e para a vida, querendo aplicar sobre elas as nossas irresponsabilidades e as nossas verdades. Um médium verdadeiro, que de fato é leal à sua fé e que se propõe a se desenvolver espiritualmente, para que essa conexão aconteça de forma intensa e efetiva, é o médium que vive o terreiro dentro e fora dele. O consulente acolhido, que consegue receber a energia e a bênção das almas, retornando aos seus lares
mais equilíbrio e harmonia e com uma nova luz, ele também é o consulente que vai viver o que recebeu no terreiro e o que vive fora dele. A lealdade nada mais é do que um ato de amor. Um amor a si mesmo, ao outro e à Umbanda. Porque a entidade só manifesta a luz quando o médium e o consulente que busca caminha em direção à verdade. Lealdade não é obediência cega. Aí nós vamos estar falando de burrice. A lealdade é um compromisso consciente com o princípio do bem. Que supostamente é o que você busca como um homem, é o que supostamente você busca procurando um auxílio espiritual, mas que muitas vezes, de maneira incoerente e paradoxal, você adota posturas desleais, desrespeitosas, que te afastam disso. Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.